Olá, estamos aqui em mais um episódio do Encontros e hoje nós estamos conversando com a Valériane Bernard. A Valériane é francesa, mas ela fala fluentemente o português e ela vai falar conosco em português hoje, porque ao longo da jornada da vida dela, ela teve uma temporada em que ela residiu no Brasil. E a Valériane, ela tem muitas atividades, a gente poderia apresentar ela de tantas formas distintas. Ela é uma pessoa extremamente ativa, principalmente na área do meio ambiente. Ela tem participado de várias conferências internacionais pelo meio ambiente, mas hoje o nosso enfoque com a Valériane é mais a nível da prática interna, do desenvolvimento pessoal dela, usando as várias possibilidades que a prática da meditação nos oferece. Então, bem-vinda, Valériane, ao nosso canal Insights. A gente sabe que a nossa vida, na realidade, ela é resultado das nossas escolhas. E eu acho que uma das definições do Raja Yoga, que é a linha de meditação que você pratica, é justamente essa definição de você ser um mestre da sua vida, por que não dizer até um mestre do seu destino. Tem algumas situações que a gente não pode controlar, mas ainda assim nós podemos decidir como que nós queremos passar por essas situações. E a gente estava conversando agora há pouco sobre o papel que certas crenças exercem sobre a nossa vida. E às vezes a gente nem se dá conta disso. Então você gostaria de compartilhar um pouquinho conosco como é que você vê essa questão da crença e como que ela pode interferir na sua capacidade de tomar decisões e automaticamente no resultado que você alcança na vida? Sim, outro dia eu estava reflexionando sobre o poder das crenças, porque eu estava pensando sobre a forma do condicionamento da pessoa. Então, a pessoa está condicionada desde a infância com muitas ocorrências na vida dela. E essas ocorrências faz que as lembranças dessas situações deixam crenças na sua mente. E ela então acha, por exemplo, que essa cidade está ruim, porque em algum momento alguma coisa feia passou nessa cidade, na infância dela. Também tem todas essas crenças colocadas como infância, condicionamento, ocorrências emocionais. Logo tem também todas as crenças culturais, que a gente nem dá conta das crenças até elas, obviamente, não funcionar. Por exemplo, tudo que a pessoa está lendo no periódico é a verdade. Tudo o que eu aprendi na escola é a verdade. Mas depois, por exemplo, eu viajei bastante, morei em vários países, e eu lembro de uma ocorrência onde, quando estava em Inglaterra, e eu nasci na França. Na França, as pessoas dizem que a pessoa que trouxe as batatas na Europa e o nome de um francês, que se chama Parmentier. E quando eu estava na Inglaterra, então a gente falava de batatas que chegaram no país. Sim, mas foi o Parmentier que trouxe as batatas. E todo mundo morte da risa, porque lá
eles têm outra história. E eu acho que era o tipo que se chama Wellington, mas talvez não é Wellington. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas vivemos em um contexto cultural onde a gente acha que o que a minha mãe falou, que minha avó falou, que o periódico falou, que o jornal... Periódico em português é jornal, né? É o jornal. Eu estava lendo pessoalmente, eu pensei, esse jornal. Então, eu acho bem interessante dar conta de que funcionar em base às crenças para todas as escolhas que a gente faz é uma coisa que a pessoa, quando ela quer ficar mais na verdade, ela tem que ser muito cuidadosa, porque, como eu estava explicando agora, um monte de crenças não são baseadas na verdade, mas a mente, o racionamento, o meu raciocínio, eu acho que é assim. Então, uma das coisas que eu acho que a espiritualidade é bem importante para poder verificar tudo isso é criar outro tipo de experiências que nem são baseadas no passado, nem são baseadas no condicionamento do jornal ou da televisão, mas criar o meu bagagem de experiências que eu posso crer, porque essas são as minhas experiências. Então, por exemplo, não, todas as pessoas no século XIV, XV achavam que a Terra era plana. E os primeiros que falaram que não, matados, porque era contra a igreja, contra a Bíblia, né? Então, a verdade e as crenças não sempre funcionam juntas. Mas muitas pessoas, e dá para ver, por exemplo, o terrorismo, ele é muitas vezes motivado por crenças muito fortes no coração das pessoas e experiências de achar que essa é a verdade. E então, acho bem interessante ser atento nos princípios interiores que a gente tem. Porque a gente também vira um pouco terroristinho, às vezes, né? Você e eu não tomamos armas para matar. Mas se uma pessoa vai em contra dos meus princípios, ou em contra do que eu acho a verdade, talvez eu possa ser um pouco agressiva ou sutilmente rejeitar a pessoa. Então, na minha experiência, a espiritualidade verdadeira, ela é uma obra de aceitação, uma obra de adaptação, uma obra de saber como todo o que está ocorrendo é tão sutil, às vezes, o que está motivando as ocorrências, que as minhas crenças já não funcionam para analisar. Estou falando de mim, né? Então, para mim, o que eu estou vendo é que muitas vezes é melhor deixar a minha crença e só observar. Então é interessante isso que você está falando, porque na realidade a crença às vezes ela é tão arraigada na sua atitude, ou seja, na sua forma de, como você mesmo disse, de interpretar as situações ou de ver o que está à sua volta, que é muito difícil você conseguir se dar conta da verdade. Então, o que eu ia te perguntar é justamente isso. Como é que você acha
que as pessoas que estão aí nos assistindo, como é que elas podem perceber quais são essas crenças limitadoras, não é? Ou seja, crenças que limitam, ou talvez, enfim, e como é que elas podem mudar isso na prática? Eu acho que a coisa importante para poder mudar isso vai ser criar um novo, como eu estava falando, um banco de experiências. Uhum. Porque as minhas experiências estão fabricando o quadro com o qual eu vou entender a vida. As crenças são outro quadro, que me permitem também entender a vida. Mas já o quadro das crenças, ele é um quadro que já sei para mim que não funciona a 100%. Talvez funcione ainda certas crenças, mas a gente às vezes na espiritualidade também fala do problema da fé cega. Porque a fé é um aspecto... A fé cega. É isso, obrigada. A fé, crer em Deus, crer que Deus é amor, ou crer que Deus me vai castigar, ou crer que Deus sabe tudo e está observando o que cada um faz, é uma forma de criar um quadro espiritual também, né? E em base à fé que Deus é amor, por exemplo, as pessoas fazem muitas ações caritativas. Então, não todo tem que botar, não. Tem coisas que são muito bonitas, mas se você quer desenvolver a sua espiritualidade, desenvolver um melhor relacionamento com a realidade e com o Ser Supremo, eu acho que é muito importante criar, como eu estava dizendo agora, esse novo banco de experiências. Porque em algum momento eu observei para mim que tem conflito entre coisas que eu nem achava que queria. Mas e de onde que as pessoas podem criar esse novo banco de experiências, quando às vezes tudo que elas têm são as crenças, não é? Quer dizer, quais novos elementos elas têm que trazer para a vida delas para conseguirem gerar um novo banco de experiências? Para mim, a resposta a essa pergunta é a meditação. Porque na meditação que eu pratico, a pessoa se vai concentrar em por exemplo, o amor de Deus. Tá? Então eu decido que eu vou experimentar o amor de Deus. E eu vou usar o meu raciocínio, os meus pensamentos, para me concentrar nessa realidade sutil do Ser Supremo, que sim, em crer também, mas em minha experiência, ainda mais, é como um oceano de amor ilimitado. Então, quanto mais eu vou conseguir criar a experiência em mim e sentir esse amor, isso, pouquinho a pouquinho, vai desmoronar todas as crenças relacionadas com Deus. Talvez não me vai poder amar a mim. Ou Deus é um ser que é muito julgador, por exemplo. Né? Julgador, né? Que pune, né? Que condena e etc. Então, o que você está falando é que através da meditação nós podemos gerar uma nova experiência e essa nova experiência automaticamente ela vai neutralizar algumas dessas crenças que nos limitam de alguma maneira. Por exemplo,
essa questão da crença de que Deus é esse ser que pune, que julga, e de repente essa experiência do amor de Deus pode neutralizar isso. Me parece que existe uma diferença entre o que você chamou de fé cega, que seria, não é, a base de todas essas crenças, e um outro tipo de convicção que vem mais de dentro, que vem da nossa experiência. E eu acho que talvez dar mais atenção a essa convicção interna que nós temos, talvez seja também um caminho para driblar essas crenças, não é? Não sei, o que você acha? Eu acho que você tem razão, muito importante. E também eu acho que, na verdade, o sistema que eu estou entendendo é que, naturalmente, quantas mais experiências você vai acumular, não vai magicamente eliminar as coisas, mas vai permitir que seu raciocínio, seu intelecto, seja mais aberto, seja mais sensível. Então, quando uma criança chega que ela não é uma criança que você, no seu coração e no seu intelecto, acha justa, você vai reconhecer a vibração de uma coisa que já não é o que você está querendo seguir. Então, você vai ter assim uma sutileza maior para poder operar a sua própria interioridade, a sua própria interioridade. Interessante, é como se um processo de depuração do seu discernimento fosse acontecendo, de maneira que as coisas ficam mais claras para você. Eu acho que um dos resultados da prática da meditação é a clareza. E também me parece que é uma das coisas que falta no mundo, não é? Por exemplo, para nós concluirmos, inclusive, você tem participado de todo esse trabalho relacionado à emergência climática, mudanças climáticas, e a gente vê que um dos aspectos, na verdade, é que isso tudo, não é, gera nas pessoas, por um lado, medo, insegurança com relação ao futuro, e o medo e a insegurança às vezes imobilizam o ser humano, não é? Você fica num estado de imobilidade, de estagnação para poder realmente fazer alguma coisa. Eu gostaria de terminar a nossa conversa talvez com uma mensagem de esperança para as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir, baseada, enfim, em toda a experiência que você tem tido, não apenas participando dessas conversas ou desses diálogos, mas também, enfim, através de toda a sua prática espiritual. Acho que isso é um tema bem interessante, talvez deveria ser outro, bater um papo, uma coisa que vai para larga. Mas para responder na essência, eu acho que nesse mundo tem pessoas que são poucas, mas que estão entendendo que eu mudar internamente o meu relacionamento com a natureza, com o meio ambiente, é um processo essencial para a mudança global. Agora, sim, a mudança climática é uma coisa que pode ser super perigosa, que tem efeitos terríveis, mas se queremos falar de esperança, a esperança está no fato que a vida pode ser bem diferente. Não tem que seguir assim do jeito que está. Se seguimos assim do jeito que vamos a seguir, vai ter mais e mais problemas, isso seguro. Mas do outro lado, se as pessoas começam a compreender o que está ocorrendo e que tudo as coisas feias, difíceis, negativas, horríveis e perigosas ocorrendo não são tipo de purança também. De purificação, né? Um tipo de purificação? Sim. Então, eu acho que... Mas essa forma de ver a realidade
é uma forma muito sutil que depende de uma vivência interna muito forte também. E não pode impor isso. Mas acho que a esperança está no trabalho silencioso de criar eu internamente, outro relacionamento com eu, com a terra, com a água, com a realidade. Uma coisa suave, respeituosa, bondadosa. Com certeza a gente vai querer conversar de novo com você, né, sobre esse tema e também sobre um outro trabalho que você tem desenvolvido, que é um trabalho fantástico, que é esse trabalho todo da harmonia interreligiosa, de como cada religião tem tanto para contribuir. Então, muito obrigada, Valeriane, por ter estado conosco. Se você achou relevante essa conversa, fique atento para os próximos episódios com a Valeriane. Não deixe de se inscrever no nosso canal e também compartilhar com outras pessoas que você sintam que podem ter interesse nesse tipo de assunto que nós temos trazido aqui.